Aulinha então de hemograma. Alguns padrões para o hemograma podem ser estabelecidos para facilitar a análise dos dados. Esses padrões podem seguir a seguinte regra, que é a do 450-150. É bem fácil. Se pegasse um sangue e botasse num tubinho de ensaio e fizesse a centrifugação de sangue, ele ia se dividir da seguinte forma: os eritrócitos iam ficar na partezinha de baixo, os leucócitos numa camada bem fina intermediária e o plasma em cima. Agora, a questão é, quanto que desse sangue total é eritrócitos? Supondo que eu boto 1 litro de sangue aqui dentro e faço centrifugação, aqui embaixo a quantidade de eritrócitos é de 0,45 litros, ou 450 ml. Esse dado é muito importante para estabelecer todos os outros padrões, como o volume corpuscular médio de cada hemácia. Então, é só seguir a seguinte regra: 450, 150. Para o hematócrito, então, se eu botar 1 litro de sangue, fazer a centrifugação, vai ser 45% desse meu sangue vai ser o hematócrito. Então, 450 ml. Quantos eritrócitos eu vou ter? Isso aqui foge um pouquinho da regra. É 5 vezes 10 na 12 unidades, ou seja, 5 vezes 10 na 12 hemácias por litro de sangue. A hemoglobina total vai ser quanto? Segue a regrinha. É 150. 150 o quê? A hemoglobina total, ou seja, se eu abrisse todos os eritrócitos e tirasse a hemoglobina de dentro deles, o total de hemoglobina corresponderia a aproximadamente 15% desse meu litro. Seria 150 gramas de hemoglobina em 1 litro de sangue. Mas como que aparece no hemograma? Em vez de litro, vai aparecer decilitro. Então fica 15 gramas por decilitro. Esse aqui é o padrão para estabelecer o que é uma anemia. Normalmente uma anemia é considerado quando eu tenho um índice menor que 13 gramas por decilitro de hemoglobina no meu sangue. Agora, as plaquetas. As plaquetas seguem a regra. Pode se estender de 150 mil a 450 mil plaquetas. Agora, esse padrão inteiro aqui é o padrão do sexo masculino. O que eu faço para o sexo feminino? Para o sexo feminino é só tirar 10%. Agora, as características deduzíveis do eritrócito. Considerando então todos aqueles valores: 0,45 litros, 5 vezes 10 na 12 unidades por litro e 15 gramas, ou melhor, 150 gramas por litro de hemoglobina. Então, esse aqui é meu eritrócito. Qual que é a fórmula dele? A fórmula dele é aquela forma clássica, bicôncava. E nessa forma bicôncava, a hemoglobina vai se distribuir principalmente na periferia e um pouquinho menos centralizada. Então, eu tenho mais hemoglobina na periferia. Esse é um eritrócito normal. Agora, um eritrócito normal, eu posso estabelecer o volume dele, porque ele é bicôncavo, tudo bem, ele é bicôncavo, mas é como se fosse uma esferazinha. Eu posso determinar o volume dele. E quando eu falo em volume do eritrócito, eu falo em volume corpuscular médio, VCM, que vai ser o diagnóstico diferencial das anemias. Por exemplo, uma anemia com VCM menor que 76 o quê? Fentilitros, por exemplo, vai ser uma anemia microcítica. Agora, se eu tiver mais que 100 fentilitros, vai ser uma anemia macrocítica, ou seja, o tamanho está maior, o volume está maior. Agora, dentro do meu eritrócito, tudo bem, ele tem um volume adequado e dentro dele eu tenho hemoglobina. Agora, da hemoglobina de cada eritrócito eu posso determinar a massa total de hemoglobina que eu tenho no meu eritrócito, ou seja, quanto de hemoglobina eu tenho dentro de um eritrócito, ou a concentração de hemoglobina dentro dele. Que concentração? Concentração é
massa sobre volume. Então, começando pelo VCM. A gente sabe, dentro desse padrão de 3 unidades, que a gente tem que estabelecer como constantes, né? Mas não são constantes, é óbvio. Eu posso deduzir o VCM. Se em 5 vezes 10 na 12 hemácias ocupam 0,45 litros de espaço, uma hemácia vai ocupar quanto de espaço? Assim eu determino o VCM. Uma hemácia vai... Eu fazendo a regra de 3 aqui, uma hemácia vai ter o VCM, seu volume vai ser o quê? 0,45 litros sobre 5 vezes 10 na 12. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar em 90 vezes 10 na menos 15. O que é isso? 90 centilitros. 90 centilitros, então, é o volume da minha hemácia. Agora, qual que é a hemoglobina corpuscular média? Quanto eu tenho de hemoglobina numa hemácia, normalmente? Bem fácil. Se em 5 vezes 10 na 12 hemácias eu tenho 150 gramas de hemoglobina, em uma eu vou ter quanto? Eu vou ter 30 vezes 10 na menos 12. 30 picogramas de hemoglobina em uma hemácia. Agora, se eu quero estabelecer a concentração de hemoglobina corpuscular média, é só eu pegar a massa aqui sobre o meu volume. Eu vou chegar nesse valor. Ou seja, isso eu posso considerar que 33% então da minha hemácia corresponde a hemoglobina. Hemoglobina. Lembrando então que em mulheres é sempre 10% menos. E o que é o valor patológico? O valor patológico é aproximadamente 10 a 20% a menos. Então, se eu falar 90 centilitros é aproximadamente o valor normal para o meu tamanho de hemácia. Mas eu sei que ela pode variar de 76 a aproximadamente uns 90, 95, vou colocar 90 centilitros de volume. Agora, 10% a mais que isso vai ser 100. 10% a menos que isso vai ser 70. Então, um valor inferior a 70 significa o quê? Uma anemia microcítica. Um valor maior que 100 é anemia macrocítica. Bem fácil. Agora, tem um outro valor chamado de Red Cell Distribution Wide. O que é isso? Isso aqui mede o grau de anisocitose do meu sangue. O que é anisocitose? A diferença de tamanho dos meus eritrócitos. Como assim? Por quê? Quando o meu eritrócito aqui é produzido na minha fábrica, nem todos saem iguais. Nem todos os eritrócitos saem iguais na minha fábrica. Uns, por exemplo, podem sair com 90 centilitros de volume, os outros podem sair com 85 centilitros de volume. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles é de aproximadamente 5%. Isso é um valor bem normal. Agora, se eu tiver, por exemplo, células sanguíneas com um volume de 110 centilitros, enquanto que as outras têm um volume de 80 centilitros, qual que é a diferença entre elas? A diferença entre elas vai ser maior que 20%. Isso aqui não é normal. Normalmente, eu tenho esse valor aqui em anemias macrocíticas. Macrocíticas. Por que eu tenho esse valor alto? Devido à presença, grande presença de reticulócitos no sangue, que são células prematuras dos eritrócitos. Elas vão acabar aparecendo no sangue e eu vou conseguir notar a presença delas de uma forma, seria pelo grau de anisocitose. A outra é pela coloração, que é diferente. Agora, analisando o leucograma. Bem simples. É só utilizar essa frase aqui e um outro esqueminha que eu vou mostrar. Como que é essa frase? Não li meu hemograma. O que significa essa frase? Não significa nada. É só que tu vai botar em ordem as seguintes letras. Então, o N fica para neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. O que é isso?
quanto mais para cima, maior vai ser a concentração sanguínea da célula. Agora, para fazer bem esse esquema, é bem simples, é só seguir a seguinte ordem: 5.000, 2.500, 500, 250, 50. Olha só, sempre usando 5, 25. 5, 25 é só ir adicionando zeros. Então, bota em ordem todos eles, estabelece os valores em ordem também. Agora, como eu vou estabelecer os limites para eles? É simples, é só pegar o valor de baixo, colocar para cá mais, ou colocar para cá menos. Então, a concentração de neutrófilos no meu sangue pode variar de 2.500 a 7.500. Agora, quando eu falar de linfócitos, eu pego 500, boto mais aqui, 3.000, e eu vou considerar duas vezes para esse lado. Isso aqui foge um pouquinho da regra. Então, 1.500. Qual que é o valor normal de linfócitos no sangue? Varia de 1.500 a 3.000. E agora tu vai seguindo basicamente aqui para baixo a mesma coisa. Aqui embaixo não vai funcionar tão bem, mas o importante é mais em cima. Agora, analisando, somando todos esses valores, eu vou chegar no número médio de leucócitos no meu sangue, que é quanto? 8.500. O número de leucócitos pode variar de 4.000 a 10 a 11.000. Se eu somar 11.000 a 4.000, eu vou chegar a 15.000. Faz a média, 7.500. Chega bem próximo desse valor deduzido aqui embaixo. Agora, se eu tiver um valor maior que 11.000, o que eu estou tendo? Eu estou tendo uma leucocitose, um aumento no número de leucócitos no meu sangue. Agora, se eu tiver um valor inferior a 4.000, eu vou ter uma leucopenia, uma diminuição do número de leucócitos. Aqui são algumas referências que também podem ser deduzidas por regra G3 da taxa, do percentual de presença de cada uma dessas células no número total de leucócitos, mas isso não é muito funcional. Agora, como eu vou avaliar o leucograma? A primeira coisa a avaliar é o número total de leucócitos. Por quê? Porque aí eu defino se eu tenho uma leucocitose, se esse número for aumentado, ou se eu tenho uma leucopenia, se esse número for diminuído. Depois de avaliar o número total de leucócitos, eu começo a avaliar o número individual de cada célula. Por exemplo, eu vou colocar, não li meu hemograma bem, por exemplo, e vou avaliar o número de neutrófilos. Está normal o número de neutrófilos? Está normal o número de linfócitos? Está normal. Qual que deles está alterado? Eu tenho, por exemplo, uma leucocitose pelo aumento do número de neutrófilos, uma neutrofilia, por exemplo. Agora, depois de avaliar o número individual de cada uma dessas células, eu tenho que estabelecer se há desvio para a esquerda. O que é desvio para a esquerda? Na formação das minhas células, por exemplo, dos meus granulócitos, que é o neutrófilo é um granulócito, eu começo com uma célula bem primitiva, que aos poucos vai se diferenciando. Ela se diferencia em mielócito, metamielócito, começa a produzir grânulos de cores diferentes, bastonetes segmentados. Os segmentados são os mais maturos, que têm maior presença no sangue. O clássico que a gente conhece, com o núcleozinho segmentado, normalmente em 3 segmentos. Agora, se eu avaliar que há um aumento no número de neutrófilos e que há um desvio para a esquerda, o que é um desvio para a esquerda? Por exemplo, aqui tem a célula matura. Um desvio para a esquerda significa que eu tenho o número de bastonetes aumentados. O que é isso? O meu organismo, a minha indústria está produzindo tão rápido que está lançando até as células imaturas no meu sangue. Agora, o que isso significa? Se, por exemplo, eu tiver uma neutrofilia, um aumento no número de neutrófilos, eu vou definir se há desvio para a esquerda ou se não há desvio para a esquerda. Se há desvio para a esquerda, o que significa? Que é uma infecção aguda. Por quê? Porque essa infecção
apareceu do nada e meu organismo vai produzir neuroticamente um maior número de células possíveis para controlar essa infecção. Agora, se não há desvio para a esquerda, o que isso pode significar? Que é uma infecção crônica. Por que crônica? Porque ela vem se estendendo, pode vir aumentando com o tempo. Então, o aumento do número de neutrófilos ocorre paulatinamente. Vai ocorrer aos poucos e por isso não há desvio para a esquerda, ou seja, não há produção de células imaturas. As células vão ser todas do tipo segmentado, ou seja, maturas. Mas a gente deve considerar que também pode haver uma diminuição do número de neutrófilos. O que é isso? Uma neutropenia. Quando isso acontece? Nas pancitopenias, por exemplo, que é uma diminuição no número total de células sanguíneas, de todas elas. Então, o que é uma pancitopenia? Eu tenho uma anemia, eu tenho uma leucopenia e eu tenho uma trombopenia. Isso é uma situação. Agora, as outras... E essa situação caracteriza o quê? Uma insuficiência de produção medular, uma insuficiência na minha fábrica, fábrica que não está produzindo bem. Ou a outra possibilidade é uma infecção tão grave que essa infecção está comendo todas as minhas células, está matando todos os meus neutrófilos. Então, eu tenho uma neutropenia muito severa. Bem simples.